Fala pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Maurício Barbosa, eu sou engenheiro de software há pouco mais de 10 anos, trabalho no Nubank na área de investimentos. E bom, hoje, a pedido do Alex, eu vim contar um pouco para vocês sobre a minha experiência participando de maratonas de programação e como isso me ajudou na minha carreira, né? E para ajudar a trazer um pouco mais dessa experiência, eu vou tentar responder algumas perguntas aqui. A primeira delas é, o que é a maratona de programação, né? Eu acho que vocês, obviamente, já devem ter tido contato. Imagino que o Alex já tenha trazido um pouco disso para vocês. Mas aí eu vou só trazer um pouco aqui do contexto do que é uma maratona de programação para garantir que está todo mundo na mesma página, né? Então a maratona de programação é uma competição de programação, como o próprio nome diz, organizada pela SBC, que é a Sociedade Brasileira de Computação. E ela é a etapa brasileira de um concurso mundial, né, organizado pela ICPC, né, International Collegiate Programming Contest. Ah, e essa maratona ela existe desde 96, né? Ela é voltada para estudantes de graduação e pós-graduação em áreas da computação e afins. E o objetivo dela é desenvolver habilidades, né, em programação, resolução de problemas, trabalho em equipe, além de incentivar a criatividade e a busca por soluções inovadoras em software. E aí falando um pouco sobre quando é que eu comecei a participar e como foi todo o processo de preparação. é, Eu comecei ali a minha graduação, eu fiz a graduação em Sistema de Informação na Unime, né? Uma faculdade que fica em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. E isso em 2011, na época, eu lembro que a gente ainda não tinha, né, tanta tanta noção do que era uma maratona de programação, né? Então a gente tinha contato ali através de algumas pessoas no próprio curso, né? Então nosso coordenador na época, o Jorge Farias, ele incentivava bastante, era um entusiasta de maratona de programação e incentivava bastante os alunos a participarem. E a gente já tinha tido alguns alunos recém-formados, né, que já haviam participado de maratonas de programação anteriores, né? É o caso do Vitor Jatobá e até do Alex, né, o Alex Paixão. Ah, e aí eu lembro que na época eu particularmente tinha gostava bastante, né, de lógica de programação. Era uma dos meus tópicos favoritos, né, na minha época de graduação. Então para mim foi uma conexão muito forte, né? Então é, na época o Alex ele já tinha muito esse entusiasmo por participação em maratona de programação, já tinha visto o valor disso, ele incentivou bastante a gente a participar. E aí, em maratona de programação você precisa de pelo menos um grupo de 3 pessoas, né, para poder participar. É, a gente acabou juntando alguns outros alunos ali, alguns outros estudantes da época. E aí sim começamos o processo de preparação, né? Isso lá por meados de 2012. Ah, então, a gente se reunia, né, com uma certa frequência, alguns dias na semana, para estudar e resolver alguns problemas. Ah, e na época, e a gente acabou até participando, né, de 2 ou 3 maratonas de programação da SBC. A gente acabou participando de outras maratonas também mais locais, né? Inclusive a gente, na época na Unime, a gente acabou organizando algumas pequenas maratonas, né, para incentivar a participação de mais estudantes, porque nessa época ainda a gente não tinha tantas faculdades particulares participando, né, dessas maratonas. Então a gente tinha mais ali a UFBA, né, o pessoal já participava com certa frequência, já tinha todo o processo de preparação ali bem legal. E as outras faculdades, né, começaram a participar a partir dessa época. É, Bom, e aí, ah, acho que indo dos pontos aqui, né, que qual que foi o ganho que eu tive, né, participando de maratonas de programação na minha carreira. Né? Então, como eu falei com vocês, eu tenho um pouco mais de 10 anos de experiência na área de engenharia de software. É, em, é até curioso falar um pouco disso, mas é natural, né? A gente olha para trás e a gente acaba
percebendo, é mais fácil a gente é, perceber o impacto que as coisas que a gente faz no nosso dia a dia olhando para trás do que olhando para frente. Então, na época eu não tinha, obviamente, muita noção de como maratona de programação agregaria na minha carreira. E olhando para trás hoje eu percebo que eu não dei o devido valor na época e parando para pensar com mais calma, eu percebo que essas participações de maratonas e todo o processo, né, de estudo, de compartilhamento de conhecimento, ele agregou muito na minha carreira, né, como engenheiro de software. Eu poderia citar inúmeros exemplos aqui, mas eu vou me ater a três, tá? O primeiro deles eu acho que esse aqui é de cara o que eu mais sinto no meu dia a dia, é o raciocínio lógico, né? Então, as maratonas de programação que eu participei, elas me ajudaram bastante a encarar o problema do dia a dia, pensando antes em como resolvê-lo para só então começar a programar, né, a codar. Então, acho que um pouco ali do que acontece quando você está numa competição, obviamente você precisa, se recebe lá os papéis lá, né, com os problemas, né, que na verdade são situações do dia a dia, com entradas e saídas, né, de como o software que você vai escrever precisa resolver aquele problema. E você, obviamente, precisa pensar em como resolver, né? E antes de relacionar com temas da área de programação que você vem estudando, para só então entender, poxa, eu resolvo esse problema dessa forma, e aí você escreve o código, que normalmente primeiro é pseudocódigo, né? Então você escreve ali no papel como é que aquele problema deveria ser resolvido, testa já ali, né, no papel mesmo, né, com as entradas e saídas de sugestões que eles dão. Uma vez que você é, tem um certo nível de certeza de que aquele código que você escreveu resolve o problema, você pega e transforma isso em código de máquina, né, e submete para ser validado, né? Então, todo esse processo de preparação, né, de entender como o problema vai ser resolvido, de testar entradas e saídas, para só depois escrever o código, eu aplico ele muito no meu dia a dia, né? Então, como engenheiro de software é uma habilidade muito importante, né? Principalmente quando a gente acaba avançando mais na carreira, né? Dado que a gente vai interagir com outros engenheiros e precisa passar o que precisa ser feito, né? Ah, Acho que um segundo ponto também que agregou bastante na minha carreira é o trabalho em equipe, né? Então, como eu falei, durante uma maratona de programação ali você vai interagir com você está ali com mais de duas pessoas, né? Você tem 5 horas para resolver problemas de inúmeras, de diversas magnitudes e você precisa saber trabalhar em equipe, né? Você precisa precisa saber como dividir as tarefas, né? Qual é o problema que eu posso pegar, que faz mais sentido pegar, qual é o problema que fulano ou beltrano né, podem puxar, né? Que tem mais relação com a área com o nível de conhecimento deles que eles podem ajudar. Você precisa saber como interagir com outras pessoas, por exemplo, para validar o que você fez, né? O problema que você resolveu, garantir que está tudo ok, né? Antes de escrever o código, ou até quando você está tendo algum tipo de problema ali, você conseguir, né, compartilhar com uma pessoa para poder vocês juntos resolver esse problema, ou até auxiliar outras pessoas a resolver esse problema. Então, são inúmeras situações que você é submetido ali dentro de uma maratona de programação que ajudam no seu dia a dia, né? E você precisa ter uma boa comunicação, além de saber como lidar com pressões por resultado, né? Porque, obviamente, você tem 5 horas ali para resolver o maior número de problemas possíveis. E no dia a dia, né, na sua carreira, você vai ter um prazo estipulado para resolver algum problema, né, para os diferentes clientes que utilizam o seu produto. Então, o trabalho em equipe é uma outra coisa ali que você acaba agregando bastante, né, essa experiência em maratona de programação na sua carreira. E eu acho que um terceiro e último ponto é a questão de estratégia e organização, né? Você precisa se organizar durante a maratona, né? Porque, como eu falei, são cerca de 5 horas para resolver problemas de mais diferentes complexidades. Então é importante ter uma estratégia bem definida, é importante saber se organizar durante a competição, para que essa estratégia seja eficaz, né? Então essa experiência, ela acaba sendo de grande valor, né? No mercado competitivo de tecnologia como a gente vê hoje. Então eu acho que é isso, galera. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco sobre a minha experiência com maratonas de programação, né? Os resultados que participaram dessas maratonas trouxeram para minha carreira.
e que esse papo traga um combustível, né, a mais para incentivar vocês a participar dessas competições também. E eu acho que mais importante do que o resultado é curtam o processo, né? Importante a gente falar isso, né? Aproveita a experiência ao máximo que vocês vão ter, porque ela vai agregar bastante na carreira de vocês. Bom, e sucesso. Forte abraço, pessoal.